de uma amiga, porque eu estava acompanhando, ela foi assaltada, foram quase 3 horas, sorte que naquele momento havia poucos registros de assalto naquela região na Tijuca, mas não tinha papel na impressora, não tinha limpeza na delegacia, estava em estado de calamidade, ou seja, é o que o policial aí vive a rotina de violência e dentro das delegacias também, aquela situação, tanto para a população que vai pedir ajuda, quanto para o policial, é lamentável. 12:06. E exclusivo, o índice crescente de roubo de carga é um desafio para o Estado. Só esse ano já foram quase 7.000 casos, um assalto a cada hora. Você vai ver agora imagens inéditas de bandidos fortemente armados agindo livremente em plena luz do dia. A reportagem especial é do Jackson Silva. Repare este carro branco. Nele é possível ver traficantes encapuzados escoltando um caminhão de eletrodomésticos. Todos estão armados com fuzis, 3 pendurados nas janelas do veículo. Logo atrás, mais criminosos com armamento pesado. O grupo usa um carro preto e 2 motos. A segunda aparece logo em seguida. Esse caminhão foi levado para uma das comunidades aqui da região e a carga foi parcialmente roubada. E lá eles têm um processo para poder fazer a logística, né, a distribuição, descarregar o caminhão. A ação dos bandidos aconteceu a poucos metros daqui da rodovia Presidente Dutra, mas não foi a única. Exatamente neste ponto, outros criminosos roubaram mais uma carga de eletrodomésticos. A via expressa movimentada não intimida os traficantes. Neste carro cinza, um homem armado e encapuzado observa uma carreta que segue logo atrás com a mercadoria. Nas câmeras aqui de segurança a gente conseguiu ver, conseguiu alertar a polícia, a empresa também tomou conhecimento do que estava ocorrendo, conseguiu bloquear o caminhão, a polícia conseguiu chegar e os bandidos fugiram e a carga foi totalmente recuperada. Os 2 roubos aconteceram em menos de 2 horas na Pavuna, um dos bairros da Zona Norte, cercado por dezenas de favelas controladas por facções rivais. Empresários da região já contabilizam o prejuízo. No estado do Rio de Janeiro, a gente já ultrapassa mais de R$1 bilhão em prejuízo de carga roubada. Isso gera desemprego e isso gera também um reflexo no custo final do produto, né? Em outro ponto da Zona Norte, mais um ataque de bandidos. A troca de tiros aconteceu nesta quinta-feira durante uma tentativa de roubo a uma carga de cigarros na Vila da Penha. Agentes da escolta reagiram e o bairro virou uma praça de guerra. As marcas do intenso confronto ficaram em toda parte. Este vídeo mostra dezenas de pessoas no meio do tiroteio. Houve correria e 3 vítimas foram baleadas. Entre elas, uma mulher que cai no meio da calçada. Muita gente entrou nas lojas para se proteger. Os criminosos conseguiram fugir. Eu fiquei no meio do tiroteio, só pensava em salvar a minha vida, me joguei embaixo de um carro, corri mais um pouco, depois me joguei embaixo de outro carro. E foi muito desesperador, era muito tiro para todo lado. Bandidos, uma picape filmada e com alguns bandidos fora do carro atirando na minha direção, porque o pessoal da escolta estava atrás. Na última segunda-feira, motoristas ficaram no meio do fogo cruzado na rodovia Presidente Dutra. Agentes da escolta trocaram tiros com bandidos que cercaram 3 carretas com carga de cigarros. 2 pessoas foram vítimas de balas perdidas. Na ocasião, o motorista e o ajudante dele foram sequestrados e levados para o conjunto de favelas da Pedreira. Eles foram libertados durante uma mega operação. Em maio deste ano, o jornalismo do SBT denunciou o aumento de roubos de várias cargas em diferentes pontos do estado. Em uma série de reportagens, mostramos a atuação de traficantes fortemente armados em plena luz do dia. Desde o início do ano, um agente da escolta morreu e 10 ficaram feridos.
Essa imagem da Vila da Penha é ainda mais impressionante porque o tiroteio aconteceu numa rua de bairro, não é? Não foi na Via Dutra, na Avenida Brasil, não foi numa via expressa, foi dentro do bairro, com o comércio funcionando plenamente, com as pessoas andando, com os pedestres. O desespero foi ainda maior, mas o modo de operação dos criminosos é sempre o mesmo, eles atacam as cargas porque sabem que tem para onde revender, né? Exatamente, se ninguém comprasse essas mercadorias oriundas de crime, logicamente que eles não o fariam. Agora, Eliane, olha só, esse tipo de confronto é muito perigoso. O certo de trabalhar esse tipo de ocorrência, ao meu modo de ver, não sou dono da verdade, é posterior ao crime que não deveria nem ser praticado, mas praticado. Por quê? Porque os traficantes ou bandidos ou agentes públicos infiltrados nesse tipo de crime, eles utilizam de uma arma de grosso calibre, que é o fuzil. Então, na hora que você vai interceder, ocorre o tiroteio e aí uma pessoa inocente normalmente é ferida. Então, você tem que trabalhar esse tipo de ocorrência de forma posterior, investigativa, para você prender essas pessoas sem colocar a população em risco, porque isso aí não é nenhum prejuízo danado. Os comerciantes, eles utilizam de carretas, caminhões para fazer as entregas de mercadorias. E aí você gera o desemprego, porque ninguém mais quer trabalhar nisso, você gera o seguro, que não quer mais fazer seguro das carretas, dos caminhões, das mercadorias, você gera toda uma cadeia de problemas oriundos desse tipo de crime. Essas imagens aí são exclusivas, a gente percebe como é a ação dos bandidos. Também estão armados com fuzis, eles param o caminhão e aí tem a escolta e muitas vezes há essa troca de tiro no meio do caminho. Olha aí, a gente está percebendo, eles vêm, passa o primeiro carro, passa o segundo carro, eles vêm muito bem armados, com uma grande quantidade de criminosos, para roubar a carga. É carga de cigarro, ou então é carga de televisão, de aparelho eletrônico, que é facilmente revendida. Em estabelecimento, como a gente já disse aqui, até com alvará de funcionamento, estabelecimento convencional, não é só dentro da comunidade. Vamos ao vivo agora com o Jackson Silva, que está ao vivo na Delegacia de Roubos e Cargas. Ele está com o delegado Maurício Mendonça. Jackson, bom dia para você, bom dia para o delegado. O que a polícia está fazendo para tentar reduzir esse número tão grande de cargas roubadas, hein? Oi, Eliane, boa tarde para você. Dr. Carlos Augusto, seja muito bem-vindo. E para vocês que nos acompanham, uma excelente sexta-feira, apesar de mais um caso de violência. Essas imagens que foram exibidas parecem que foram de ontem, do início do mês, do início do ano. Não. Foram de mais um caso que assusta diariamente os moradores e motoristas de ruas residenciais e vias expressas também. O doutor Maurício Mendonça vai nos falar sobre o desafio para combater essa organização criminosa. Doutor, boa tarde. Realmente é um desafio. Boa tarde. É um desafio. O desafio está cada dia maior porque o tráfico de drogas ele tem visto como uma forma, tem visto de forma muito lucrativa o roubo de carga. Então o tráfico de drogas hoje é quem pratica o roubo de carga. Os integrantes das quadrilhas, eles estão diretamente associados ao tráfico de drogas, onde eles conseguem um armamento emprestado para executar o crime. E em troca disso, parte da carga roubada é dada aos traficantes como parte dessa locação do armamento. Eles atuam como uma empresa, cada um tem uma função, né, doutor? Justamente, cada um tem uma função e hoje o principal objetivo da Polícia Civil é identificar os receptadores dessas cargas, porque são eles que fomentam a prática desse crime. Se não tivessem os maus empresários, os maus comerciantes, não haveria roubo de carga, porque a principal destinação das cargas roubadas são para empresários, a principal parte dela vai para o comerciante que está ali atendendo a população, que está acreditando que está comprando uma mercadoria de procedência lícita e não é. Só para explicar para a gente, doutor, como é que funciona, os traficantes não descobrem aleatoriamente o roteiro dessas vítimas. Alguém infiltrado ou até mesmo a participação de policiais, vocês mesmos prenderam vários policiais, acabam ajudando também nessa ação criminosa. Justamente, há ainda uma dificuldade maior porque muitas dessas organizações criminosas contam com a participação de um funcionário da empresa, um mau funcionário, na verdade um criminoso, associado a eles, que fica lá dentro para repassar informações, fingindo trabalhar na empresa. Dado que o senhor passou para a gente há pouco, impressionante. Aqui no Rio de Janeiro e São Paulo também. Só explica para a gente esse prejuízo e a lucratividade desses bandidos. O roubo de cargas ele tem um lucro muito alto porque o criminoso ele vende a carga por 50% do valor da nota fiscal. Então, 1 bilhão em roubo de cargas resultou para eles 500 milhões de lucro.
Então é um lucro muito alto e um lucro, às vezes, com um investimento muito menor do que o tráfico de drogas. Então isso fez com que o tráfico tivesse atração por essa modalidade criminosa. E é um dinheiro Muito obrigado, que também é um dinheiro, não é, Jackson? Que também fomenta o tráfico, porque antigamente se falava que o criminoso que estava lá na boca de fumo não ia para a pista, ele era um assaltante de carga, era uma coisa, assaltante de residência era outra coisa, sequestrador era outra coisa. Hoje não. Não é uma pulverização aí das atividades do criminoso. Agora, o que eu gostaria de perguntar para o senhor, se isso lhe surpreende, são os fuzis usados cada vez mais por esses bandidos, doutor. É por conta dessa integração entre o tráfico e os criminosos que roubam cargas que esses fuzis passaram a ser empregados. Os fuzis pertencem ao tráfico de drogas e são emprestados aos criminosos. E essa fatia que o tráfico de drogas leva como contraprestação disso, auxilia na aquisição de novos fuzis, de mais droga. Então é um ciclo que vai abastecendo o tráfico e fortalecendo. Por isso o empréstimo desse tipo de armamento. O doutor Carlos Augusto Nogueira também quer lhe fazer uma pergunta. Diga, doutor. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, irmão? Tudo bem, amigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse lucro, ele é revertido para os traficantes que emprestam as armas, na verdade é um aluguel, né? Você empresta uma arma para você pagar com mercadorias, mas eles abastecem também alguns olheiros, pessoas que participam desse crime, que respondem pelo roubo e por tráfico de drogas, porque praticamente se associaram. Mas essas pessoas que respondem ali ao entorno, que também recebem algum tipo de coisa, também são investigadas. Pessoas, por exemplo, que analisam a rota, os moradores, por exemplo, de uma certa comunidade que eles, de repente, colocam a mercadoria ali até fazer a distribuição. Essas pessoas também, eles têm um certo lucro e também ajudam a essa atividade. Como é que tem sido a investigação em relação a essas pessoas? Porque eu sei que tem gente também que está se aproveitando muito disso. Com certeza, amigo. A gente tem focado nesse tipo de trabalho para identificar desde a pessoa que tem a menor participação até a maior participação. Nos nossos últimos inquéritos relatados aqui, foram indiciados desde aquela pessoa que só olha a rota até o dono da favela para onde a carga foi levada, desde o maior traficante até a pessoa com a menor importância. O nosso objetivo aqui é identificar toda a cadeia. Nós temos tentado ampliar ao máximo a investigação para identificar todos eles, inclusive os receptadores, que merecem uma reprimenda maior, porque a legislação está muito benéfica para quem comete um crime tão grave. Esse que é o problema que a gente também bate nessa tecla aqui. Doutor, muito obrigada também ao Jackson. E um adolescente é imobilizado e tem as mãos amarradas com um barbante